Bom dia, nosso encontro semanal toda terça às 6 da manhã, e como havíamos conversado semana passada, eu fiquei de conversar um pouquinho, trazer um pouquinho a história de Buda, quem foi Buda, né? O que quer dizer Buda, né? Falar um pouquinho sobre o Buda, sobre o budismo. Essa expressão budismo, ela veio nem faz muito tempo, foi por volta do início do século XVIII, XIX, lá por 1830, que os europeus deram esse nome, porque até então se dizia os ensinamentos de Buda, né? Buda é um título que em sânscrito quer dizer o desperto. Foi um título, é um epíteto, né, desse que veio a ser chamado Shakyamuni Buda. E o Shakyamuni Buda é o príncipe dos Shakyas, né? O iluminado dos Shakyas, Shakyamuni. Shakya era a região de onde provinha a clã, né, de Shakyamuni Buda, do príncipe Siddhartha. Era um principado, onde ele era o príncipe. O pai dele era o rei Suddhodana, a mãe era a princesa Maya, a rainha Maya, né? Era um casal que já estavam casados há muito tempo e ela não conseguia engravidar. Até que ela teve um sonho, né? Um sonho meio profético, assim, que um elefante branco penetrava na anca dela e que dali geraria um bebê, né? E realmente ela engravidou. E como era a tradição na época, se ganhava os bebês na casa da mãe. Então ela estava indo para a casa da mãe, mas no meio da viagem, num parque lá, tiveram que parar porque ela entrou em trabalho de parto e teve o bebê embaixo de árvore-sala. Então tem uma história que diz assim que no momento do nascimento de Buda, que as flores caíam, havia um perfume e que esse bebê deu 7 passos para cada uma das direções, né? E botou uma mãozinha para cima e outra para baixo, e que disse que entre o céu e a terra ele era o mais venerável. Claro que essa frase tem todo um significado mais ou menos parecido com esse que a gente vai ver daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre uma outra frase que Shakyamuni Buda disse no momento que ele se iluminou. Daí já adulto, já tinha renunciado à vida palaciana, sim, porque ele se criou no palácio, eram 3 palácios, um para cada época, uma para a época das monções, um outro palácio para a época do verão, né, e o outro para o inverno. Mas ele se criou dentro do palácio, porque no momento do nascimento dele, os oráculos disseram que, previram, né, que ele seria um grande líder, só que não se sabia muito bem se político ou um líder espiritual. Aí o pai, como o pai queria que esse único filho viesse a ser o sucessor, né, deu um jeito de criar esse menino com tudo que havia de acessível nas artes da política, da guerra, porque eles eram da casta dos guerreiros, né? Que vem os brahmanes, depois vem essa casta dos nobres e guerreiros, eles eram então dessa casta, né? Os kshatriyas, né? E uma coisa que eu não falei para vocês, uma semana depois do nascimento do Buda, essa rainha, a rainha Maya, morreu de complicações do parto, e um tempo depois o rei Suddhodana se casou com a irmã da rainha Maya, né, a rainha Gotami, né. Aí sim eles tiveram mais filhos, né, mas da rainha Maya, esse menino que se chamou Siddhartha foi o único. Então ele era uma criança muito sensível. Essa rainha Gotami, a tia, criou ele com muito cuidado, com muito afeto, como se fosse o filho natural dela, né? Então ele foi criado com toda a proteção que uma criança precisa, talvez até mais, né? Porque o pai fez com que esse filho
não tivesse contato com as adversidades e os sofrimentos da vida, né? Tentou, né, na medida do possível, naquilo que ele acreditava, que, por exemplo, não queria que ele saísse do palácio. Então, com isso, esse menino não fez contato com o povo, com as agruras da vida, com as necessidades né, de ter que trabalhar para poder comer. Tudo isso era alheio a ele, mas ele era uma criança sensível e observava o movimento da vida, né, o fluir da existência. Muito inteligente, aprendia tudo com muita facilidade, mas ficou confinado no palácio. E aí, lá pelas tantas, fica um jovenzinho, adolescente, quando começa a adentrar a vida adulta, ele começou a ficar muito curioso com o que tinha lá fora, né, do palácio. Aí ele deu um jeito para sair com o atendente dele, né, que era o que cuidava dos cavalos, cuidava das necessidades, como se fosse um atendente pessoal, né? E aí ele conta que houveram 4 saídas que foram muito decisivas na vida desse jovem, né? Que já se fazia perguntas existenciais a respeito da vida, né? E quando ele saiu com o que ele viu, o choque que ele teve de realidade, né? Quando ele sai do Muro dos Palácios e adentra os vilarejos e adentra a cidade, ele teve contato com coisas que mexeram muito com ele, né? Uma das saídas, ele ficou sabendo da doença, né? Era uma época que tinha hanseníase, mas ele não sabia da existência disso. E aquilo deixou ele... o que chamou a atenção era a quantidade de sofrimento que ele encontrou nas caminhadas dele, né? E um dos sofrimentos que ele entendeu era por causa da doença. Daí ele descobriu, as pessoas ficam doentes, tem uma doença que desfigura, que gera muito sofrimento e exclusão. Essas pessoas ficam muito à margem, marginalizadas. E já tinha as castas, né? Quanto mais inferior a casta, mais ele observava o sofrimento e a dor, né? Uma dessas dores era em relação por causa de doença. Depois, numa outra saída, ele viu que as pessoas ficavam velhas. Ele viu também que em cada casta, né, o abandono, a pobreza, muitas necessidades não atendidas, e ele viu velhinhos jogado à própria sorte. Aquilo impactou ele demais. Também percebeu, nossa, não é só os velhos, não é porque é pobre que vai envelhecer, todo mundo envelhece, todo mundo perde a juventude, e isso, se as pessoas não estão preparadas, é fonte de muito sofrimento. E uma outra saída, ele percebeu, descobriu, fez contato, né, com a morte. Como é que ele viu isso? Ele começou a ver as fumaças, e aí o atendente dele levou ele, olha, as pessoas que morrem são queimadas, ou quando são crianças são jogadas no rio, não são queimadas, né? E aquilo impactou ele muito também, né? Ou é outro motivo de grande dor e sofrimento para aquele que está morrendo e para aqueles que estão à volta e não podem fazer nada, que se não nos prepararmos, pode ser um momento desesperador, né? Então, ele foi entendendo que tem os sofrimentos inerentes a estar vivo, à própria existência, e nomeou, que nascer, ele também falou isso, mas isso muito depois, né? Que nascer é sofrimento, porque mais cedo ou mais tarde, cada um vai ter que se engajar, ser protagonista da sua vida, né, para conquistar o seu lugar ao sol. E às vezes isso é feito com sacrifício, com sofrimento, né? Então, que implica em muita frustração, implica em ter que conviver com pessoas que a gente não gosta, implica perder pessoas que a gente gosta. São as dores da vida e da existência. Foi isso que ele começou a compreender, né? Mas só que aquilo tudo ficou matutando na cabeça dele por muito tempo. O que era possível fazer para minimizar, aliviar o sofrimento, né? E enquanto isso, né, ele foi seguindo os ditames do pai e do reino, né?
casou com a princesa Yasodhara. Ele era muito apaixonado por ela e foi um relacionamento muito feliz. E tiveram um filhinho, o Rahula, e nisso o Buda, de acordo com algumas escrituras, ele era 19, 20 anos, né? Se iluminou com 30 por aí, né? E de acordo com outras referências, ele saiu de casa com 20 e poucos anos, não, com 29, e com 35, 36 anos ele se iluminou. Eu penso que a versão dele mais novinho é bastante possível, porque o Rahula tinha só um aninho. Naquela época, Siddhartha não ia casar com 25 anos, eles casaram muito cedo, né? Então, uma das referências que eu encontro na escola Soto Zen, que fala com 19 anos, então teve um momento que ele renunciou à vida palaciana, foi muito doloroso para a família toda. Ele não teve o apoio do pai, mas teve a aprovação do pai e teve o apoio da mulher dele, da princesa Yasodhara, né? E ela já era engajada socialmente, já fazia um trabalho comunitário, então ela compreendeu muito bem as necessidades do Siddhartha. E naquela época havia uma tradição de ser Saramana, que são os retirantes, que se retiram para a floresta e se juntam aos yogis para fazer um trabalho espiritual, né, ascender espiritualmente. E foi com esse grupo que inicialmente o Siddhartha se reuniu na floresta. O não esperado, a coisa fora da curva, é que ele fez isso muito cedo. Se fosse lá pelos seus 50 anos, até era uma coisa bastante comum e normal, né? Mas ele foi muito cedo, se juntou com alguns professores, se juntou com um grupo de yoga e ficou muitos anos, em torno de 7 anos, fazendo práticas ascéticas. Ele quase morreu porque ele se alimentava muito pouco. Teve uma época que ele se alimentava com um pinhão por dia, então ele quase morreu. E aí ele decide se banhar, né? E enquanto ele estava se recuperando, quando ele foi se banhar, ele desmaiou e não conseguiu subir o barranco. Aí ficou lá prostrado. Aí uma pastora não, ela era filha de um comerciante, Sujata, uma menina que foi para a floresta levar oferendas, porque o povo sabia que tinha muitos retirantes. Então, esses retirantes recebiam alimentos doados pelas comunidades. Então, ela foi para lá oferecer esses alimentos e viu essa pessoa jogada. Ela logo imaginou que era um saramana e ela foi lá alimentar ele e deu mingau de arroz doce, arroz de leite doce, né? Uma sobremesa que a gente costuma fazer, uma delícia, né? Alimentou ele, se recuperou, e aos poucos ele foi se recuperando. Ela seguiu nos outros dias levando os alimentos para ele. Começou a chegar mais crianças e ele começou a interagir, conversar com essas crianças, foi se recuperando, né? E aí, uns dias depois, ele decidiu que ele faria meditação. Essa meditação que ele nos deixou e que a gente segue fazendo até hoje, até ele adentrar a sabedoria e ter respostas às questões existenciais que ele tanto tempo buscava. Respostas que poderiam fazer com que ele compreendesse acerca do sofrimento e o sentido da vida e da morte, né? Aí ele permaneceu durante 7 dias e 7 noites, e no despertar do 8º dia ele teve a experiência mística do grande despertar, que foi no dia 8 de dezembro. E agora, a partir do dia 1º, entramos em retiro, que é o Rohatsu Sesshin, né? Que é o retiro da iluminação do Buda, né? Eu vou agora no próximo vídeo, na próxima semana, falar um pouquinho sobre os primeiros ensinamentos e sobre a experiência desses 7 dias e 7 noites e o grande despertar.
seguimos até o nosso próximo encontro. Até mais!